pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Milena. O tema da aula de hoje é funções de três variáveis, tá? E aí eu vou falar só um pouquinho sobre função de três variáveis, porque tudo que a gente já viu até agora sobre função de duas variáveis vale aqui, tá? E o método de resolver os problemas são os mesmos, tá? Os teoremas são os mesmos, definição, a gente só tem que estender para mais uma variável, tá bom? Então, vou falar rapidinho sobre isso, vou fazer os dois exercícios que estão na apostila e a gente depois vai para o próximo vídeo que vai ser derivadas parciais. Bom, lembrando que eu tô gravando o vídeo na pandemia, então meu filho fica aqui comigo, então às vezes ele aparece no vídeo, tá bom? Além disso, se você estiver gostando, curte, se inscreve e compartilha aí. Bom, então aqui em função de três variáveis, eu vou fazer um exemplo de domínio e imagem e depois vou fazer um sobre superfície de nível, tá? Vou fazer esses dois exemplos só e depois a gente já vai pro próximo vídeo, tá ok? Então eu vou colocar os dois exemplos aqui e a gente já faz. Então, pessoal, o exercício 2.9, ele pede para achar domínio e imagem dessa função, que vai do R3 em E, tá? As definições são as mesmas. Então, o que é o domínio dessa função? É o conjunto de x, y, z, pertencentes, né, ao R3, tal que x, y e z satisfaçam a condição de existência da minha função. Quando que essa função aqui vai existir, né? Bom, z pode assumir qualquer valor ali, né? Seno de z existe para qualquer valor de z? Sim, tá? Então aqui não existe nenhuma restrição para a variável z, por enquanto. X vezes y pode assumir qualquer valor, não existe nenhuma restrição, tá? Na verdade, a única restrição dessa função aqui é no logaritmo, né? Porque o logaritmando, ele tem que ser maior que zero, estritamente maior que zero. Então, eu vou fazer um rascunhozinho aqui embaixo, né? Logaritmando aqui é z menos y, então z menos y tem que ser estritamente maior que zero para que a função logaritmo exista, né? Então, aqui z tem que ser maior que y, tá? Bom, e essa é a única condição que nós temos para que essa função exista, né? X está livre, né? E z e y estão dependendo um do outro aqui, porque y tem que ser menor que z. Bom, então quem vai ser o domínio? Vai ser o x, y, z pertencente ao R3, tal que z é maior que y. E pronto, tá? Isso aí é o nosso domínio. Ah, professor, e a imagem? Bom, quem é a imagem da F? É o conjunto dos Ws, tá? Quem é W? F de x, y, z é igual a F de x, y, z. Pertencentes onde? Aos reais, porque a função está indo do R3 em E, certo? Pertencente aos reais, tal que x, y, z pertence ao domínio. Se eu pegar todos os x, y, z pertencentes ao domínio da função, né, e colocar na f, quais valores f vai assumir? Se a gente fizer uma análise aqui, ó, o seno está entre menos 1 e 1, mas x está livre, né? Então, x pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. Então, aqui, ó, eu já consigo percorrer todo o conjunto dos números reais, tá? E mais alguma coisa ali que vai vindo do logaritmo. Então, a imagem aqui, gente, vai dar todo o conjunto dos números reais, tá? Bom, então a imagem vai ser o conjunto dos números reais. Bom, se eu fiquei numa dúvida, será que é isso mesmo? A gente pode fazer a análise do domínio e imagem usando o software, tá? O vídeo anterior, não lembro o número dele, depois eu coloco aqui. Eu mostrei como verificar no Wolfram Alpha o domínio e imagem de uma função, tá? De uma equação. E observem lá que às vezes o algoritmo ele não é capaz de achar o domínio ou a imagem. Tem um exemplo lá que ele não encontra a imagem. E às vezes ele encontra a imagem errada, tá? Eu mostrei lá, ele calculou a imagem lá de uma função
de forma errada. Então, cuidado ao usar um software. É muito legal, facilita tudo, mas nós precisamos ter um raciocínio crítico para analisar a resposta. E aí, vale a pena ir lá ver o vídeo onde eu falo sobre como encontrar domínio e imagem usando o Wolfram, tá? Bom, então aqui tá pronto. E esse aqui é o próximo exemplo, que é para achar as curvas de nível. Lembrando que, como eu estou numa função que o domínio está em R3, então o gráfico, tá? O gráfico dessa função, ela está contido no R4, uma dimensão acima, tá? Bom, então a gente não consegue visualizar o gráfico dessa função. Uma coisa que a gente consegue visualizar são as superfícies de nível, né? Quando a função tem duas variáveis, né, a gente vê as curvas de nível. Aqui no R3, a gente vê a superfície de nível. O que são superfícies de nível? Vou apagar aqui. A gente pegar o valor da função e igualar a uma constante. Lembrando que essa constante pertence aos reais, tá? Não necessariamente ao número inteiro. Bom, aqui a gente chama de W, né? Então, achar a superfície de nível é fazer W igual a K. Bom, nesse caso aqui, K é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, K só assume valor maior ou igual a 0, nesse caso aqui, né? Nesse exemplo. Bom, então nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a K. O que é isso aqui, gente? São esferas, né? Com o centro na origem, no 0, 0, 0, né? E raiz de K, tá? Então, isso aqui são esferas. Então, as superfícies de nível dessa função vão ser esferas centradas na origem. Eu não vou ficar desenhando elas não, porque vocês sabem, né? Meus desenhos são péssimos. Mas aqui, por exemplo, ó, vamos desenhar as esferas aqui. Tá? Tem uma esfera aqui, uma outra esfera aqui, tá? Então, são várias esferas, as superfícies de nível. Depois, faça o teste, coloca lá no Wolfram e vê o que vai acontecer. Faça o teste, não vou contar não, tá? Vocês vão ver que nem sempre é possível resolver um problema usando um software, tá? Bom, então aqui acaba, tá? Todas, como eu comentei, tudo que a gente já fez para R2 vale aqui no R3, nós calculamos limite, né? Para fazer limite no R3 é a mesma coisa, tá? A gente usa os mesmos teoremas e usa a mesma ideia de caminhos para verificar que o limite não existe. Então, não vou fazer nenhum exemplo no R3 sobre isso, porque a metodologia é a mesma, tá? Então, essa aula se encerra por aqui, espero que vocês tenham gostado e a próxima aula vai ser de derivadas parciais. Fiquem com Deus e até a próxima aula.